Nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos à celebração. E vocês que estão ligados pelo YouTube também se sintam muito bem-vindos. Os amigos da nossa comunidade e os paroquianos. Vamos rezar pelas intenções de todos vocês. Intenção da Santa Missa. Súplica pelas almas do purgatório, pelos infectados da Covid-19, pela saúde de Luciano José de Lima e pelas intenções de cada um de nós. Ação de graças pelo êxito da cirurgia de Juliana Barata, pelo êxito da cirurgia de Tawane Rodrigues. Ação de graças também pelos nossos padres, a gente vai rezar por eles. Dia dos Padres é dia 4 de agosto, dia de São João Maria Vianney. E a gente está rezando hoje a igreja. E pela vocação dos ministérios também ordenados. Vamos rezar pelos falecidos, todos os falecidos da nossa família e dessa comunidade. Maria de Lourdes da Silva, Cecília Peregrino, Ivete Pimenta, Alda Castro da Silva Campos, Alcina de Lima, Normanda de Oliveira Soares, Deobrando Mendonça, Beto, Maria Almerinda Cavalcante, José Nunes Reis, José Carlos Cavalcante Reis, José Nunes da Cunha, José Aparecido de Andrade, Lindalva Maria da Conceição, Herme Reis, Maria Helena Medeiros, Maria do Carmo Genuíno, falecida na quinta-feira, Luciano Melo, falecido na quarta, Maria, falecida ontem, por todos os falecidos. Nosso querido Padre Amaury de Paula, que sempre será lembrado nas nossas orações. Meus irmãos, no 18º domingo do tempo comum, a gente reza pela vocação aos ministérios ordenados. E Jesus vai nos falar sobre o milagre da partilha. Faz com que apenas 5 pães e 2 peixes fossem capazes de alimentar uma multidão faminta. A carência humana nasce do coração egoísta, quando ele não quer entender que partilhar é dom de Deus. Quem inclina seu ouvido para Deus, aprende a ser solidário e a partilhar. Em comunhão com os ministros ordenados, deixemos-nos transformar pela palavra e pela Eucaristia. Cantando, vamos dar início à Santa Missa. Toda minha vida eu te consagrei, todos os meus dias eu te entreguei, para estar contigo, para viver contigo. Toda minha vida eu te consagrei, sou todo teu, Senhor, és tudo para mim. Ungiu meu teu amor, marcou-me pra servir. Sou todo teu, Senhor, és tudo para mim. Contigo, meu Senhor, irei até o fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Quero cumprimentar os nossos irmãos e irmãs paroquianos e paroquianas que estão participando desta celebração por meio do YouTube. Sejam bem-vindos à casa do Senhor e a todos os irmãos aqui presentes também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caros irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos leva a viver o mistério pascal na experiência da Igreja como comunidade eucarística. A Eucaristia, que é o ápice da liturgia e o centro da vida cristã. Deus nos concede este momento de graça. Portanto, peçamos o seu perdão para podermos celebrar com toda dignidade esta Santa Eucaristia. Senhor, servo de Deus, que libertastes a nossa vida, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Ó Cristo, nosso irmão, que conheceis nossa fraqueza, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, Filho de Deus, que vos tornastes obediente, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém, 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 amém. Oremos. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: Ó vós todos que estáis com sede,
Vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos. Vinde e comei. Vinde comprar sem dinheiro. Tomar vinho e leite, sem nenhuma paga. Por que gastar dinheiro com outra coisa que não o pão? Desperdiçar o salário, senão com satisfação completa. Ouve-me com atenção e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim. Ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno, manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje nos apresenta a promessa profética. Virá um dia em que Deus organizará um banquete para saciar a fome e a sede de todos os homens. Quando se fala homens aqui, é a humanidade. Eu já falei inúmeras vezes aqui da importância dos profetas na história da salvação, na vida da igreja. Um homem tirado do meio do povo, como nós, com defeitos e qualidades, para ser porta-voz de Deus. Deus não tem boca, fala pela boca dos profetas. E muitas vezes nós desconhecemos os profetas, nós somos profetas pelo
Porque muitas vezes o profeta se apresenta na figura de uma pessoa muito simples. E foi simples, nós rejeitamos, foi humilde, nós escanteamos. Muitas vezes nós nos distanciamos de verdadeiros anjos. Vejam bem. Então, nos apresenta a promessa profética. Virá um dia em que Deus fará um grande banquete para saciar a fome e a sede de todos os homens. Javé faz um convite aos israelitas exilados para voltar à sua pátria, para participar do grande banquete, onde tudo é de graça. E quem oferece esse banquete é Javé. Muitos se decepcionaram porque só tinham em mente o banquete material. Na verdade, o convite era para o banquete da vida que Javé oferecia. Aos poucos foram compreendendo o verdadeiro sentido do convite, lembrando as promessas feitas pelo Senhor. Isso se realizou com a chegada do Messias. Ele teria preparado para os homens um banquete e teria atendido todas as suas expectativas. O banquete não se referia só à fome e à sede materiais, mas à fome e à sede de felicidade, de justiça, de fraternidade, de amor e de paz. O desejo destes dons é muito mais forte do que pode ser o das iguarias e bebidas. Na verdade, caros irmãos e irmãs, esse é um convite dirigido por Deus para que os homens possam converter-se e assim Deus fará com eles uma aliança eterna. O reino messiânico, caros irmãos e irmãs, é descrito aqui na leitura por Isaías pela imagem da fartura, do comer e do beber, símbolo da abundância da vida e da felicidade. Tudo isso na total gratuidade, como aconteceu com a multiplicação dos pães. A cena da multiplicação dos pães não pode ser vista apenas como um gesto maravilhoso que nos deixa pasmados. Há aí uma prática de Jesus que nos abre os olhos e nos educa. O ensinamento de Jesus parece de grande atualidade e nos coloca o problema do que fazer diante de uma multidão faminta. Eis a questão. O que fazemos diante de alguém que passa fome? Qual é o gesto de Jesus? Que atitude Jesus toma? Ele se compadece. Jesus é o homem da compaixão. Se compadece pelos pequenos, pelos excluídos. Ele se compadece. E os discípulos estão preocupados, sim, com a situação, mas põem dificuldade. Quer que a comunidade se dispersa. Mas como despedir uma multidão faminta? Aí Jesus responde: dai-lhes vós mesmos de comer. É uma fala profética. Dai-lhes vós mesmos de comer. Caros irmãos e irmãs, Jesus faz um convite à aliança, à gratuidade. É a conduta oposta da sociedade, que em suas relações só se preocupa com a questão da compra, do acúmulo, do desejo de acumular e da posse.
E Jesus responde à sociedade: dai-lhe vós mesmo de comer. Da mesma forma que ele responde para os discípulos: dai-lhe vós mesmos de comer. Por que nós passamos fome? O mundo passa fome. Porque tantos têm tudo e muitos não têm nada. Poucos têm tudo e muitos não têm nada. Exatamente, porque faltou essa compreensão do dai-lhes vós mesmo de comer. Nós vivemos no mundo da ganância. Então, onde há ganância, não há partilha, não há partilha. Caros irmãos e irmãs, que bonito. Jesus se compadece. Será que quando nós encontramos um pobre na rua, nós nos compadecemos? É lógico, hoje nós vivemos uma situação de insegurança e de violência tamanha que nós temos medo de tudo. Até de quem não merece ter medo, nós temos medo. O outro é sempre uma ameaça para nós, a situação em que vivemos. Mas vejam bem, a atitude de Jesus é bonita, é uma atitude geradora do gesto. Jesus pede em seguida aos discípulos que tomem providência. Ele quer a participação e pede ao povo para se organizar em grupo e que não haja desperdício de alimento. Então, percebemos aqui na proposta de Jesus a ação de Deus, o seu amor e sua compaixão. Na ação dos discípulos, o organizar-se para a partilha. Era isso que Jesus queria, a partilha. A partilha. E na ação do povo, o organizar-se. Caros irmãos e irmãs, o traço marcante da ação de Jesus foi a sua capacidade de acolher a todos. Os pobres e os marginalizados foram os que melhor captaram esta predisposição do Messias. O episódio da multiplicação dos pães serviu-lhe para ensinar às multidões a lição de solidariedade e partilha. Nós somos egoístas demais. Falou em partilha, nós trememos. É por isso que o mundo vive assim, faminto, cheio de faminto. Talvez tenha sido o maior milagre de Jesus. Eliminar o egoísmo presente no coração de seus ouvintes e fazê-los que cada um colocasse em comum o que tinha para a sua própria refeição, de modo que todos ficassem igualmente saciados. Aqui, na multiplicação dos pães, nós já vimos indícios da Eucaristia. Jesus pegou os 5 pães, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção, o beracá. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos, e os discípulos os distribuíram às multidões. Olha aqui, a Eucaristia presente na multiplicação dos pães. Então, caros irmãos e irmãs, um mundo que não partilha, um mundo que não é solidário, dá no que deu. Então nós temos realmente que nos abrirmos mais para a partilha, para a fraternidade, para a comunhão entre os irmãos, sobretudo os irmãos mais necessitados. As palavras da segunda leitura são um hino de amor a Deus que se revelou em Jesus Cristo. Vejamos, amparados por esse amor, nós cristãos não devemos ter medo de nada. Pois o poder do maligno não poderá destruir a obra do Espírito de Deus. E Paulo termina nos ensinando que nada pode nos separar do amor de Deus e de Jesus, de Cristo, nem a vida, nem a morte, nem criatura alguma. Amém. Creio em Deus Pai,
Apresentemos ao Senhor os nossos pedidos de filhos e filhas. Senhor, fazei-nos partilhar os dons e o pão. Senhor, fazei-nos partilhar os dons e o pão. Iluminai o Santo Padre, o Papa, para que possa conduzir com solicitude vosso povo e o ajude a fazer da vida um dom partilhado. Nós vos rogamos, Senhor. Inspirai os líderes de vossa igreja para que sejam fraternos, solidários e sempre carregados de misericórdia. Nós vos rogamos. Senhor, fazei-nos partilhar os dons e o pão. Olhai para a nossa comunidade e inspirai nossas atitudes, e assim sejamos solidários, fraternos e sempre dados ao acolhimento no amor. Nós vos rogamos, Senhor. Senhor, fazei-nos partilhar os dons e o pão. Fortalecei aqueles que se empenham na promoção vocacional e no árduo trabalho de formação dos futuros sacerdotes. Nós vos rogamos, Senhor. Senhor, fazei-nos partilhar os dons e o pão. Rezemos ainda por todas as intenções apresentadas no início da missa, lembrando o mês vocacional, rezando pelas vocações, para que o Senhor envie operários para a sua messe, e por todas as vocações também. E ainda no silêncio do coração, façamos os nossos pedidos particulares. Tudo isto vos pedimos, ó Pai, por Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Recebe, Senhor, flores, espinhos, dor e alegria, as mães e filhos diante do altar. A nossa oferta em nova festa, a nossa dor vem, Senhor, transformar. Oh, recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. A vida nova, nova família que celebramos aqui tem lugar. Tua bondade vem com fartura, é só saber reunir, partilhar. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Dignai-vos, ó Deus, santificar estas oferendas e, aceitando este sacrifício espiritual, fazei de nós uma oferenda eterna para vós, por Cristo nosso Senhor.
Tomaremos a quinta oração eucarística. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite agradecendo com Cristo vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos para cantar. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, ó Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana, 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 Hosana ao Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana, 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 Hosana ao Senhor. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé, Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei ao Senhor a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor.
o Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa Igreja, que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade, e a Fernando, que é bispo desta Igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna, com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dá a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Cristo é o nosso amém. Cristo é o nosso amém. Cristo é o nosso amém. Amém, 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 amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. o pão da vida, comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Lá no deserto a multidão, com
passou, com sede busca nova palavra. Jesus tem pena e reparte o pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Na Páscoa nova da nova lei, quando amou-nos até o fim, partiu o pão, disse: isto é meu corpo, por vós doado, tomai e comei. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Se neste pão, nesta comunhão, Jesus por nós dá a própria vida, vamos também repartir os dons, doar a vida por nosso irmão. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Onde houver fome, reparte o pão, e tuas trevas hão de ser luz. Encontrarás Cristo no irmão, serás bendito do eterno Pai. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Oremos. Acompanhai, ó Deus, com proteção constante os que renovastes com o pão do céu, e como não cessais de alimentá-los, tornai-os dignos da salvação eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados um pouquinho. Primeiro, tem alguém que esteja nos visitando pela primeira vez aqui hoje? Não, todos estão de casa, não é? Tem alguém que esteja aniversariando, aniversário natalício, de casamento? Vejamos, eu pediria um pouquinho de paciência à comunidade, se tratando da saída ainda. Já já nós vamos ter uma possibilidade de fazer essa coleta na hora que deve se fazer, com o ofertório. Infelizmente, até agora não conseguimos, mas já estamos providenciando, e então, com certeza, já já a saída e a coleta serão mais fáceis de serem feitas, com certeza. Eu peço um pouco de paciência nesse novo normal. Infelizmente, nós temos que nos proteger, e só podemos nos proteger assim, com distanciamento. Eu estou sem máscara, como eu falei para vocês, que eu estou distante de vocês, não me aproximo nem nada. Eu entro de máscara e tiro para a comunicação maior, mas eu não posso me aproximar de vocês. Também porque eu sou do grupo de risco. Aí depois eu coloco máscara, que eu fico mais à vontade, mas enquanto eu não posso me aproximar. Vejamos.
Então é isso. Hoje, as leituras, a primeira leitura e o Evangelho nos coloca diante do banquete messiânico, não é? Da partilha. Nós temos aqui na comunidade, na nossa comunidade, 50 famílias carentes. Quer dizer, 50 famílias registradas aqui na paróquia. Famílias que não têm renda nenhuma. Só poderíamos atender exatamente as 50 famílias. Exatamente é a comunidade que mantém o sustento dessas famílias. Com ajuda de alimento, que nós formamos pequenas cestas para esses pobres. Exatamente é um sinal, a missa de hoje, o evangelho de hoje, para que não esqueçamos desses irmãos carentes. Então, eu peço a vocês encarecidamente que sempre que puderem, tragam 1 quilo de alimento não perecível, para no final do mês fazermos essas pequenas cestas para esses nossos irmãos. São 50 famílias sem renda alguma. E das 50 famílias, eu acho que quase todos não foram contemplados com os R$600. Então é um problema seríssimo, não é? Então nós temos que dar uma olhada para esses nossos irmãos. É o olhar de Jesus, de compaixão, de compaixão. Vou convidar a comunidade, como hoje a gente está celebrando, a igreja está celebrando o Dia do Padre, eu gostaria de chamar a comunidade para se levantar, a gente cantar parabéns. E nas orações rezar por ele. Dom Bernardo tem sido uma bênção para essa comunidade durante essa pandemia. Rezem por nosso pai espiritual. Rezem pela vocação sacerdotal e religiosa. Vamos cantar parabéns. É o mês das vocações. Nós temos Davi Sim, aqui, que Davi, é exatamente seminarista, não é isso? Luiz então, por também, todas as vocações, todos. vamos rezar, e por todos os padres também, por todos os padres. Especialmente por da gente. Sim, mas egoísta ela, né? Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Jesus abençoe esta nossa oração, que Maria vos guarde dentro do coração. Derrama, Senhor, derrama sobre ele seu amor. Derrama, Senhor, derrama sobre ele seu amor. Vocês lembram da prisão de Pedro? A prisão de Pedro, a comunidade unida rezava sem cessar e o Senhor interveio. Quando a comunidade reza unida, o Senhor atende. Então, sem a oração de vocês, é muito difícil para todos nós. Vou dar a bênção, como de costume, e vocês permaneçam aí. Aqueles que vão fazer a coleta e a pastoral da acolhida fará as devidas orientações. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com vossa vida, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Todos tenham um santo início de semana. Sofre o coração que chega, sói mareja, que peleja de missão. Sobre a estola desse homem que clareia nos caminhos a visão. A pedra fundamental da nossa igreja, o sangue, o vinho, a carne e o pão. Pela
pelas mãos de quem trabalha nessa mesa a transubstanciação. Eu tenho certeza que não há riqueza maior que o amor que há em toda missa, em cada clamor, que esse homem santo leva a Deus no canto e transforma o coração. Quem busca a esperança no olhar de uma criança vê que é importante para um país uma igreja santa, e na comunidade onde mora um padre o povo vive mais feliz. Às vezes cedo o desejo bate à porta, vai seguir a vocação. A saudade em seu peito é contratempo, Deus segura em sua mão. Como o pai que dá a vida por seus filhos, o padre doa o seu viver. Farol que indica um mundo perdido, quem abre os olhos pode ver. Eu tenho certeza que não há riqueza maior que o amor que há em toda missa, em cada clamor, que esse homem santo leva a Deus no canto que transforma o coração. Quem busca a esperança no olhar de uma criança vê que é importante para um país uma igreja santa, e na comunidade onde mora um padre o povo vive mais feliz.